Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui da Rede de Autoescola Paizinho. Estamos conversando aqui sobre o processo de habilitação no formato do PCD, Portador de Necessidades Especiais. Para quem não viu os vídeos anteriores, gravamos uma série de vídeos explicando todas as restrições de A a Z das pessoas que têm direito a PCD ou não, a critério das restrições. E no vídeo de hoje vamos estar dando continuidade, explicando um pouquinho sobre o processo de habilitação do PCD, da primeira fase, que é o início, que muita gente acaba tendo dúvidas. Vamos estar usando o vídeo de hoje para poder esclarecer toda essa parte inicial do processo, aonde o cliente acaba ficando com dúvidas, e no vídeo de hoje fica até o final para poder estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, sou o Clodoaldo Paizinho, sou responsável aqui da Rede de Autoescola Paizinho, fundada aqui desde 2004, hoje contemplando aí 8 unidades de autoescola práticas e também um CFCA, aonde faz a parte teórica, e também na região, uma das únicas escolas da região que tem uma pista totalmente exclusiva para aqueles clientes que pretendem tirar sua habilitação de motocicleta. No caso de uma adição de categoria, ou até mesmo uma primeira habilitação de moto. Maiores informações, clique aqui, e se caso tenha alguma dúvida, deixa aí um comentário aí na descrição, para que possa servir até de tema, para que a gente possa gravar novos vídeos, tá bom? Bora para lá, para o conteúdo aí, beleza? Então vamos lá. Quando se fala do processo de PCD, passo a passo, muita gente acaba tendo dúvida. Da onde é que surge, primeiramente, a dúvida do PCD? Se a pessoa tem direito ou não. Quantos de nós, ao passear num shopping ou passar em frente a uma concessionária e acaba tendo um veículo mais de 100 mil reais lá, que chama a atenção e fala um desconto de até 30%. Às vezes isso acaba enchendo os olhos do consumidor. Quando ele adentra na concessionária, ele começa a questionar o porquê desse benefício. E lá numa interação com o vendedor, ele percebe que esse desconto é caracterizado para aqueles clientes que têm portador de necessidades especiais. Aí aqui já tem um mito muito grande. Quem de fato tem direito ao PCD? Claro que existe aqui uma relação de todas as patologias que permite você o direito ao PCD. Mas uma coisa que tem que ficar muito bem clara, que não importa você ter essas patologias, não importa. A regra de ouro é, o que faz você ter direito ao PCD, a Carteira Nacional, no caso de habilitação no PCD, não é a doença, não é a patologia, e sim a sequela que o condutor com essa patologia tem ao estar conduzindo um veículo. Vamos imaginar que você tem um derrame ou um transtorno de algumas doenças específicas, e isso gera com que dificuldade ou até mesmo de falta de mobilidade para você estar exercendo a sua função normal de conduzir um veículo. Às vezes encontra dificuldade ao manobrar o veículo sem uma direção hidráulica, sem aquela dificuldade de manusear os pedais por peso do pedal da embreagem. Então, quando você acaba tendo dificuldade dessa mobilidade, parte daí o direito sim, o seu PCD. E aí eu vou estar explicando como você chega nessa fase, tá bom? Quando se fala hoje de um processo de habilitação, nós caminhamos no formato de uma adição de categoria. Você já é habilitado PCD e você resolve adicionar uma outra categoria. Você tem habilitação de carro e você quer optar por uma habilitação de moto. Isso é uma adição. Ou se for o formato de uma mudança de categoria, você acaba solicitando. Você está na categoria B e você quer caminhar para a categoria C, D ou E. Lembrando que estamos falando da CNH-PCD, muita gente sai da categoria B e ele migra para uma mudança de categoria D de dado para o PCD. Tem como? Tem. Porém, o veículo tem que estar devidamente adaptado aí no formato da categoria D e com automação automática para que você venha a ter o direito do PCD. Isso é aprovado
pelo seu médico, ok? Então, primeira parte principal aí, logo do início, pessoal, nós temos que entender o seguinte: quais são os documentos obrigatórios para que você possa iniciar um processo de habilitação no formato PCD. Podemos caminhar para a primeira habilitação e, porém, também a adição de categoria. Lembrando que a adição e mudança de categoria parte do princípio que você já é habilitado de categoria PCD, ok? E para quem não é habilitado, ele tira a sua primeira habilitação. Então, existem os documentos básicos aqui, nada mais é o que? Maior de 18 anos, ok? Ter o seu documento de identificação, que é o seu RG, ok? CPF, um comprovante de endereço atualizado em até 3 meses, para que você possa iniciar o processo. A partir do momento que você já tem os documentos e você quer saber se você tem direito ou não ao PCD, além desses documentos, ao você fazer o cadastro no Detran para poder abrir o RENASC, que é o Registro Nacional de Candidato à Habilitação, você, depois que você abre esse RENASC, é obrigatório você ter um relatório médico ou um laudo médico. Vamos entender aí. RG, CPF, comprovante de endereço, e agora você vão ter um relatório e um laudo médico. Qual que é a diferença? Vamos prestar atenção aqui. A partir do momento que eu solicito um relatório médico, o que ele quer dizer? O nome já está dizendo, ó, relatório. Primeiro, eu parto do princípio que eu tenho direito ao PCD, eu passei por um médico particular ou do SUS, não importa, e lá, por meio de alguns sintomas que você venha a ter, exemplo, você passou pelo médico especialista e lá foi detectado que você está com alguma hérnia de disco ou alguma outra patologia. Então, você fez a consulta, o médico, na dúvida, ele vai solicitar alguns exames complementares, que é no formato de um laudo, porque relatório, o médico vai estar especificando a situação atual, a maneira como você chegou no consultório. À medida que ele foi conversando com você, ele foi identificando alguma coisa e ele foi criando um relatório, especificando toda a sua transição de informações no cenário atual. Se ele tem alguma dúvida, ele solicita o quê? Alguns exames, alguma ressonância magnética, alguns exames complementares. Esse exame complementar, ele é chamado do quê? De um laudo médico, porque o laudo, ele certifica o que realmente o paciente tem. E o médico coloca tudo isso em relatório. Então, as pessoas perguntam o seguinte: como vou ter um bom relatório médico para evitar transtorno no futuro? Por que transtorno no futuro? Porque quando você tira a sua habilitação do PCD, você passa por 3 médicos. O primeiro que identificou a sequela, a patologia. O segundo, que é o do Detran, quando você realiza o seu exame médico, aonde ele vai verificar o seu relatório e vai verificar qual a restrição do sistema do A ao Z compete ao relatório que ele te passou. Lá ele vai escolher uma restrição. Pronto, você foi aprovado no segundo médico. E você, no dia da sua prova final, você vai passar por uma banca de exame. E lá você vai encontrar o terceiro médico, aonde ele vai validar o primeiro relatório, o exame médico com as restrições e verificar se você está apto ou não para a próxima fase, que é o teste de direção veicular. Então são 3 médicos. Para evitar transtorno aqui, vamos se atentar ao primeiro, ao relatório. Olha o que diz a dica aqui de um bom relatório médico. Presta atenção. Está dizendo o seguinte: um bom relatório. Salientamos o relatório do paciente acima que está sob cuidados médicos. A partir do momento que teve uma consulta médica, ele já está em acompanhamento, no qual deverá constar o quadro clínico inicial e a evolução da deficiência total ou parcial, bem como ao comprometimento da mobilidade do membro e segmento afetado. Prognóstico, salientando o que? Olha a parte principal aqui do relatório médico, salientando a irreversibilidade ou não.
O que ele está querendo dizer é o seguinte: se nesse acompanhamento médico, se nesse tratamento médico, esse paciente ele já está caracterizado que é algo irreversível. Então, um bom laudo é aquele que trabalha o quê? Com essas informações. Algo irreversível, não vai voltar atrás. Isso quer dizer o paciente continua com uma mobilidade reduzida. Então, sempre certifique no seu laudo como está escrito. Porque se você apresenta um laudo somente dizendo o cliente está passando por um processo clínico com uma evolução em tratamento. Eu costumo dizer, tudo que está em tratamento, ele não foi finalizado. Já está divergente do que está aqui. Sempre para dar possibilidade do direito e não ter problema nos médicos futuros, certifique que o relatório deixe bem claro que o paciente foi diagnosticado com uma irreversibilidade. Não tem como voltar atrás, ok? Tome muito cuidado na hora que você for apresentar o seu relatório. Se você tiver dúvida, aconselho que chamar a gente aqui no WhatsApp, fazer uma prévia, fazer uma análise, para que possamos estar orientando da melhor forma possível. Por que eu estou fazendo isso? Para poder ter um relatório cada vez mais completo. Então, eu vou fazer um relatório aqui de novo, ó. Comprometimento da mobilidade ao membro e segmento afetado, prognóstico salientando a irreversibilidade ou não, com enfoque na restrição que fica sujeito a pessoa, sendo assim, devendo evitar esforço físico. Olha aí a mobilidade reduzida. E repetido contendo o número do CID, que é da patologia, que é a Classificação Nacional da Doença. Então, quando você fica com um relatório desse e você ainda complementa alguns laudos específicos, como, por exemplo, alguma ressonância magnética, algum raio-x, tudo documentos que complemente. Você tem um belo de um relatório. Com isso, você consegue iniciar o seu processo. Então, lembrando bem, olha a importância, não basta você ter a patologia, e sim certificar que você está com essa patologia o que de forma irreversível, ela não volta atrás, ela perdeu o movimento. Então, se ela perdeu, ela tem mobilidade de se movimentar, de fazer algo, esforço repetitivo, e isso acaba prejudicando aí um bom laudo, tá ok? E aí, tá gostando da nossa série de vídeos aí? Então, se estiver gostando, deixa aqui nos comentários aí, até mesmo dicas para que possamos estar gravando os novos vídeos para vocês aí, tá bom? Voltando aqui, então a parte principal aí, pessoal, é essa questão do relatório médico. Porque muitos clientes sempre perguntam, minha dúvida é, eu vou ter direito ou não? Lembrando que nós, como Centro de Formação de Condutores, autoescola, nós prestamos apenas o serviço, prestamos serviços, cada etapa do processo. Quem vai determinar se você tem direito ou não, vai ser o médico que vai te avaliar. Claro que o médico, ele analisa o que? Relatório e analisa laudos. Por isso que quando você tem um laudo, um relatório bem feito, acompanhado com alguns laudos junto, de apoio, você tem grandes possibilidades aí de continuar o seu processo e tendo resultado aí favorável, aí positivo para o seu objetivo principal, ok? Então falamos no vídeo de hoje aqui sobre a questão dos documentos obrigatórios, falamos também sobre o relatório médico, o laudo médico que é o complementar, que devemos dar muita atenção para essa parte inicial aí do exame, tá bom aí? Aí agora, com tudo isso pronto, a gente vai para a segunda etapa. Porque se eu estou com RG, CPF, comprovante de endereço, já tenho um bom do relatório médico, junto com alguns laudos, pronto. O documento está ok, ok? Isso para a primeira habilitação. Se você tiver mudança de categoria ou adição, aí você vai anexar aqui a sua CNH, ok? Então, o próximo passo o quê? É cadastrar o seu processo junto ao Detran, na unidade Poupa Tempo,
Lá eles vão abrir um RENASC, que é o Registro Nacional de Candidato à Habilitação. Quando você abre esse RENASC, o próprio sistema vai estar disponibilizando um local, uma clínica credenciada, no caso médico e psicotécnico, para que você possa estar agendando o que? O seu exame médico e seu psicotécnico. Partindo do princípio que você já passou pelo seu primeiro médico, agora você vai para o médico do Detran. Aquele médico, para que todo mundo sabe, que vai fazer a renovação da sua CNH, ou a primeira habilitação, você vai fazer um exame de vista, ele vai fazer um exame de força, e esse médico credenciado pelo Detran, ele vai estar fazendo a análise da sua consulta médica e vai verificar, por meio da análise que ele fez no momento que você chegou na clínica, e da análise do seu relatório e dos seus laudos, ele vai verificar dentro das restrições de A a Z qual restrição cabe a você para dar continuidade ao processo. Então, à medida que você foi aprovado nesse médico, apto com restrição X ou YZ, aí sim, com esse exame na mão, você comparece à autoescola em si para que você faça o seu próximo passo, que nada mais é que com o exame médico na mão, já com a restrição específica, a autoescola vai verificar se ela tem condições de atender ou não a sua necessidade. Porque, vamos supor, existem vários tipos de restrições que atendemos e tem algumas que não atendemos. O que faz uma escola atender ou não é verificar se o veículo está de acordo, está adaptado para essa restrição, ok? Atendemos hoje mais de 90% das restrições que tem. Gravamos até um vídeo aqui explicando todas as restrições aqui, ok? Para que possamos dar continuidade a esse processo. Com esse exame médico em mãos, cadastrando você junto ao sistema, você vai realizar as aulas obrigatórias no caso de primeira habilitação e aulas complementares caso você seja uma adição ou alteração de categoria, ok? Uma vez que você realizou essas aulas, é realizado a sua prova final. Quando for marcada essa prova, é neste momento que você vai se deparar com uma famosa banca de exame, aonde gera muitos contratempos, ou por falta de informações, ou porque você ouviu somente o que queria ouvir, geralmente acontece isso. E vamos entender agora o que acontece, pessoal, numa banca de exame. Quando a sua prova já está marcada, partindo do princípio que você já fez as etapas anteriores, o que acontece? No exame final, lá você vai se deparar por uma banca de exame. Então, quando você chegar lá, você vai passar por uma triagem, aonde o médico vai estar verificando os seus relatórios médicos, a planilha médica e vai verificar se tem alguma divergência. Tentando tudo ok, ele vai considerar você apto e você vai para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? A próxima fase seria o exame de direção. Lembrando que nessa banca de exame, de junta médica lá, você pode ter 3 tipos de resultado. Você vai ter que passar pelo médico. Esse médico ele pode te aprovar no cenário aprovado, ou ele pode fazer o formato cancelado, provisório, ou ele também pode falar sobre cancelado definitivo. Eu vou estar falando um por um aqui sobre essas 3 opções aqui que geram muitas dúvidas, ok? Então, vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês qual a diferença do cancelamento provisório, cancelamento definitivo e também aprovado, tá bom? Aguardo vocês aí no próximo vídeo.